Salve lá, rapaziada, beleza? Bora então comentar, resolver as questões do Enem 2021. Vou fazer aqui o seguinte, ó, vou comentar questão por questão. Tô dando aqui a minha carinha tapa, porque não saiu o gabarito oficial ainda, a prova aconteceu hoje, eu vou fazer a correção. Vou dar o gabarito que eu acho que é, com base no que eu li as provas ali, né? Espero que todos estejam corretos. Se alguns estiverem corretos aí, depois mudar o gabarito, anular uma questão, me perdoem, estamos sujeitos a isso, mas aparentemente isso não vai acontecer. Vou fazer o meu comentário também em relação a cada questão, o que eu achei dela, se seria um nível fácil, médio ou difícil, para tentar dar uma ajudada ali em vocês para esse Enem e quando você estiver vendo esse vídeo estudando para os próximos aqui. Tranquilidade? Bora lá, então vamos começar. Lembrando aqui que eu estou com o caderno azul, então se você, né, tiver com outros cadernos aí em mãos, você vai ter que procurar qual que é essa questão nos outros cadernos. As questões são iguais, o que muda é a ordem delas, obviamente, né? Primeira questão fala sobre um pouquinho de evolução, beleza? O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Então esse é bem, um exemplo bem clássico, né, de polvo. Nas minhas aulas de zoologia, eu geralmente mostro esse vídeo mostrando esse polvo mimético, ele imita vários animais. O polvo é um animal incrível, né? E ele fala assim, ó, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Aí não, né, galera? Estamos falando de um polvo que é um molusco, que é um invertebrado, e no outro lado a gente está falando de peixe, né, o linguado ou peixe-leão, e de um réptil, né? Então são vertebrados, então eles não têm um ancestral comum, então cancela. Passaram por mutações similares a esses organismos. Os polvos têm mutações similares a uma serpente, a um peixe-leão ou um peixe. Não, né, galera? Eles são grupos muito distintos, não tem mutações similares. C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Então, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque o povo observa e aí imita aquilo ali em seus nichos ecológicos. Lembra que nicho ecológico é um conceito importante, evidencia tudo o que aquelas espécies fazem e não foi observando tudo o que aquelas espécies fazem que o povo passou a imitar. Está falando do ponto de vista evolutivo. Então, alguma coisa ao longo da evolução aconteceu para que esse povo conseguisse hoje imitar tantos animais assim diferentes, né? E algumas pessoas eu lembro que vieram falar comigo, ficaram em dúvida entre a D e a E e tal. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. Vamos lá, galera. Às vezes, quando nós temos, né, dois animais que não têm um parentesco evolutivo próximo, eles acabam ocupando o mesmo ambiente e eles vão ficando parecidos, né? Lembra que isso é chamado convergência evolutiva. Convergência evolutiva, ela estabelece a relação de órgãos análogos, né, que são órgãos que acabam apresentando a mesma função. Você pega ali um tubarão e um golfinho que são parecidos, que vivem no mesmo ambiente, tá? Mas a ideia aqui, ó, não é que o polvo ele tenha estruturas que sejam análogas ao peixe-leão ou ao peixe linguado ou à serpente. Então ele não tem no corpo dele estruturas. Então não foi uma convergência evolutiva, entendeu? Não teve estruturas dele que foram selecionadas ao longo do tempo porque todos vivem no mesmo ambiente. Porque se você estivesse comprando o polvo com um animal só e eles têm um aspecto parecido, naturalmente o polvo tem um aspecto parecido, é uma coisa. Aqui você está falando do mesmo polvo, ele acaba imitando três diferentes animais. Então ele não tem algo de convergência evolutiva com um deles, ele consegue imitar, modificar o seu corpo. Isso não é algo que já é do corpo dele, entendeu? Então por isso que não é uma convergência adaptativa. Você não está comparando uma espécie de polvo com um peixe. E aí eles ficaram parecidos ao longo do tempo. Você compara uma espécie de polvo com diferentes grupos animais. Dois tipos de peixe e um réptil. E o polvo ele se modifica, ele imita. E por que que ele fez isso, né? Porque o que acontece? Seleção natural. Então, ao longo do tempo, quando você tem um mimetismo, quando que o mimetismo surge? O mimetismo surge porque alguém imita outro, né? Um animal imita um outro.
E essa imitação acaba sendo um comportamento selecionado. Imagina o primeiro animal que passou a imitar um outro. Aquilo se trouxe uma vantagem, foi selecionado, o animal sobreviveu mais, o outro sobreviveu menos. Então imagine que por algum tipo de mutação, não falou ali, um povo ele passou a adquirir a capacidade de nadar parecido com um peixe linguado, e o outro da mesma espécie não conseguia fazer isso. Então talvez isso fez com que ele fugisse melhor dos predadores, essa característica foi selecionada, esse comportamento foi selecionado, e aí os outros não. Mesma forma, o comportamento de imitar outros animais, como imitar o peixe-leão, tudo isso é baseado em seleção. Então, ao longo do tempo, esses comportamentos eles foram selecionados. Por isso, os animais sobreviveram a essas pressões seletivas com esses comportamentos. Quem tinha o comportamento sobrevivia mais. Beleza? Então, essa questão alternativa I, tá? Nível dela. Eu diria que é um nível médio. Por que é um nível médio? Porque muitas pessoas acabam, certamente confundiram ali a D, né? Porque está tratando de animais que não têm parentesco, que ficam parecidos e aí podem ter confundido a D. Mas lembra, convergência adaptativa, galera, são características que são selecionadas, anatômicas, formam órgãos análogos, quando você compara um grupo animal com outro ali que vive tudo no mesmo lugar. Aqui você não tem animais iguais. A serpente é muito diferente do peixe-leão, que é muito diferente do peixe-linguado também. Então são características muito diferentes e o polvo imita as três. Por que ele consegue isso? Ao longo da evolução, esses comportamentos eles foram favorecidos, foram selecionados, portanto, gabarito alternativa I. Beleza? Questão de nível médio. Não sei o que você achou, depois vai comentando aí, deixa nos comentários para a gente ver o que você achou da prova como um todo. Bora para a próxima. Questãozinha de biologia celular aqui, um pouquinho de síntese de proteína, né, códons, enfim. Genética molecular, né? A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de 7 códons, está descrita a seguir. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção. Então é o códon de parada, né? Indica que tem que parar por ali. Qual mutação produzirá menor proteína? A menor proteína. Galera, você tem 7 códons, cada códon é um aminoácido. Cada alternativa dá algum tipo de mutação, você vai vendo o que aquela mutação significa. Será que significa que vai parar ali, vai continuar? E você vai fazendo um por um, tá? Vamos lá. Deleção de G no códon 3. Então, imagina você está aqui, códon 3. Você deleta o G. Tá aqui, ó. O que acontece quando você deleta? Lembra que o códon é formado por sequências de 3 em 3. Então, o ribossomo vai passando e vai além de 3 em 3. Se você deleta o G, você vai formar um códon aqui, ó. Com esses próximos 3. O C continua, né? É um códon de parada, é isso? Não. Então, vai ter mais um. Então, tem um aminoácido aqui. 2 aminoácidos. 3 ficaria aqui. Aí, o próximo códon seria esse. 4. AAU. Quinto aminoácido. GUA. Sexto aminoácido. GUU. Ia ter 6 aminoácidos. Então, vamos botar aqui, ó. Aqui, 6 aminoácidos. Beleza. Bora apagar esse rolo todo aqui. Quantos aminoácidos deu primeiro? Substituição de C por U no códon 4. Aqui o códon 4. Você tira esse C, bota um U. Opa, se você fizer isso, ó, é um códon de parada. Então, quantos aminoácidos você teria? 1, 2, 3, chegou aqui e parou. Então, aqui você teria 3 aminoácidos. Beleza, e continuamos, seguimos, vamos apagar tudo isso que a gente fez aqui. Bora para outra alternativa. Substituição de G por C no códon 6. Cara, se só vai mudar o códon 6, você já sabe que não vai ser essa a resposta, né? Porque, por enquanto, a alternativa B está ganhando. Que mutação produzirá menor proteína? 3 aminoácidos está ganhando. Então, para ter um outro gabarito ali, teria que ter 2 aminoácidos, né? Mas tudo bem, vamos ver. Substituição de G por C no códon 6, velho. Códon 6, ó, G por C. Olha aqui, ó, ACU. Cara, seria um outro aminoácido, não é um códon de parada. Então, continuaria tendo ali 6 aminoácidos, né? Porque esse último é um códon de parada. Então, aqui, 6 aminoácidos aqui. Beleza. Vamos para D. Substituição de A por G no códon 7, velho.
Se você pega lá o códon 7, troca o A por um G, ficaria UGG. Pô, daria até 7 aminoácidos ali, né? Continuaria até mais um, nem seria um códon de parada lá no final, né? Deleção dos dois primeiros nucleotídeos. Vou apagar aqui, ó. Deleção dos dois primeiros nucleotídeos no códon 5. Então, deletou isso aqui. O que vai acontecer? Lembra? Você vai pegar mais um aqui, ó. Ia ser UAG, códon de parada, UAG. Só que ia parar no quinto aminoácido. Então teria quantos aminoácidos? 1, 2, 3, 4. Pararia ali. Então seriam 4 aminoácidos. Então qual é a resposta? Gabarito B, né? Gabarito B. Então o que eu achei dessa questão ali, né? Qual seria o nível dela? Claro, assim, ó. Eu achei a questão fácil, tá? Porque ele dava a tabela, era só trocar ali, ele dava quais eram os códigos de parada. Se a pessoa tivesse que ter decorado, isso seria uma coisa. Então eu achei a questão nível fácil. E pode aparecer na prática, né? Questão de genética molecular, de síntese de proteína, o pessoal se atrapalha muito com esse lance de códon, deleção, códon de parada. O pessoal se atrapalha. Então pode ser que aconteça de o resultado obtido ali não ter um índice de acerto tão alto, então a questão ser considerada nível médio. Pode acontecer, tá? Mas não sei vocês, eu achei essa questãozinha aqui tranquila. Beleza? Bora para a próxima. Questãozinha 98, cara. Era uma questão chata, tá? Achei tá entre ali as 3 piores questões da prova de biologia, porque o enunciado traz uma coisa que não é assunto do ensino médio, não é visto o desenvolvimento embrionário, ponto de formação do sistema circulatório no embrião, forame oval. Cara, mas vamos lá. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval ou forame de Botal. Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha à circulação de quem? Aí tem assim, né, galera? Vamos lá. Ele trouxe no enunciado que os átrios, eles se comunicam, né? E tu sabe que no coração adulto, os átrios são separados. Pelo átrio esquerdo, só sangue arterial. Pelo átrio direito, só sangue venoso. O átrio esquerdo é o que vem do pulmão, né? Tá vindo do pulmão ali com sangue arterial. O átrio direito é o que vem do corpo inteiro, enfim. E qual que é a lógica? Seria como se tivesse um átrio só. Se partisse por esse princípio, já te daria uma sugestão, já te daria uma dica ali. E de todos os grupos que ele dá nas alternativas, só tem um grupo ali que tem um átrio só, que é o dos peixes. Peixe é uma circulação simples. Então a justificativa dos peixes é perfeita, porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Se fosse pegar do ponto de vista de formação embrionária, lembra que o pulmão do feto ali, e do embrião que está se desenvolvendo, o desenvolvimento embrionário, ele está cheio de líquido, né? Ele está dentro lá, nós estamos dentro do líquido amniótico, então não existe uma pressão muito maior lá do líquido. Então o sangue ele é empurrado, ele não circula da maneira igual é no adulto, né? O sangue não tem que passar por lá para fazer hematose, aquelas coisas, o oxigênio, ele está vindo pelo cordão umbilical, então a forma de oxigenação é diferente. Então não faz tanta diferença os átomos se comunicarem. Você pega as alternativas, cara, você tem aves. As aves não se assemelham à circulação fetal nossa, porque as aves têm um coração com 4 cavidades totalmente fechadas. Então, o grande lance dessa questão aqui é a circulação fetal se assemelha à circulação de quem, se você pegar ali naquelas alternativas. Ele não falou ao feto das aves, ao feto dos répteis. Circulação fetal com meio que um átrio só, porque eles se comunicam, se assemelharia a quem? Pô, aves têm 4 cavidades no coração. Répteis, os não crocodilianos, têm 3 cavidades, assim. Tem o septo de Sabatier, que não finalizou ainda a separação dos ventrículos, mas a mistura dos sangues é minimizada por um metabolismo lento. Então, o metabolismo dos fetos nossos, nós somos já animais homeotérmicos, temos metabolismo, então não tem a ver. A circulação não é igual à nossa. Crocodilianos, porque a separação dos ventrículos impede a mistura sanguínea. Cara, mas no feto, justamente ele falou que não tem separação, né? E é nos átrios, não é nos ventrículos. De fato, os crocodilianos já têm 4 cavidades. O sangue mistura quando sai, né, pelas artérias, mistura lá no foramen de Paniza,
mas não tem a ver com separação de ventrículo impedindo. Anfíbios, porque pressões diferenciais isolam temporalmente o sangue venoso do arterial. De fato, existe uma diferença de pressão lá no ventrículo, isola parcialmente, só que o problema ali, ó, o que a gente tem é, os anfíbios têm dois átrios e um ventrículo só. Dois átrios e um ventrículo. Já a circulação do embrião que falou ali, ó, são os átrios que têm a comunicação, não os ventrículos. Então, só sobra a resposta de peixes, porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Então, eles têm um átrio e um ventrículo. Então, mais ou menos seria parecido, semelhante ao que acontece no início do desenvolvimento, quando o átrio direito e esquerdo eles se comunicam, né? Então, cara, questão chata, o que eu acho isso aqui, tá? Vai ser um nívelzinho difícil, tá? Vai partir para um nível difícil ou nível médio, se algumas pessoas se ligaram nesse negócio de, pô, átrio comunicando, então só teria um átrio e o único das opções que tem um átrio só também é peixe. Então vamos ficar no médio, médio para difícil, tá? Mas não era uma questão fácil realmente. Beleza? Bora para a próxima. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em... Galera, essa é uma questão muito clássica do Enem. Uma questão de bioacumulação de magnificação trófica. Vamos lembrar, alguns compostos que não são biodegradáveis ou são pouco biodegradáveis, eles tendem a acumular nos tecidos dos seres vivos. Então, ao longo do tempo, o indivíduo vai acumulando aquilo. Isso é chamado de bioacumulação. Quando a gente analisa uma cadeia alimentar, cada indivíduo que se alimenta de alguém acaba incorporando dentro de si os poluentes que a sua presa tinha dentro do corpo. E esse predador, ele come muito ao longo da sua vida, então ele vai acumulando cada vez mais. Então a ideia é de amplificação, o nome é magnificação trófica. Então o que vai acontecer aqui? O último nível trófico sempre é o que tem uma maior concentração daquele tipo de poluente. Isso é magnificação trófica. Se você pegar os organismos que ele falou, esponja. Esponja é filtradora. Ela se alimenta de partículas que estão na água. Então é bem abaixo na cadeia alimentar. Fitoplâncton, algas macroscópicas, quem que são esses aí? São os produtores, estão no primeiro nível trófico. A concentração neles é a mais baixa de todos, já que vai ampliando ao longo da cadeia. Peixe herbívoro é um consumidor primário. Então ele também está abaixo. Já o golfinho é um predador de topo. O golfinho é carnívoro, tá? O golfinho ele é um predador de... Então ele vai estar no último nível trófico ali das cadeias que ele participa. O golfinho raramente tem predadores, entendeu? Então, dos exemplos que ele deu, o golfinho é o último nível. Portanto, o golfinho vai apresentar concentrações mais elevadas. Então, assim, o que eu diria, tá? Eu acho achei essa questão fácil. Por quê? Porque quem se preparou para o Enem sabe que esse é um assunto muito batido. Todos os aulões que eu dou sobre aulão de Enem, todos os aulões do Enem que eu preparo, eu falo de magnificação trófica e bioacumulação. Meus alunos aí presencial, aí que dou aula, sabem disso, porque é um assunto muito batido. Então, quem fez provas passadas do Enem, quem se preparou para o Enem, talvez tenha achado a questão fácil. Se não foi o caso, como provavelmente não é o caso de muitas pessoas, é uma confusão mesmo. A galera tende a achar que pô, vai ter mais na alga ali, porque está na água, vazou na água, então tende a assinalar quem está mais abaixo na cadeia alimentar. Então acaba que talvez a questão seja nível médio, tá? Pode ser, vou aceitar se você achou de nível médio. Mas nível médio para fácil. Uma questão batida, hein? Se liga, já apareceu muito a ver. Se você está se preparando para os próximos Enems, fica atento que magnificação trófica sempre cai. Bora para a próxima. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares e associam os ciclos de carbono e do oxigênio.
carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono, como o metano ou o gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais, esse que é o esquema. Galera, o enunciado que ele deu ligava algo relacionando CO2 com oxigênio, né? Esses processos o Enem é apaixonado, sempre falo isso também nos aulões. O que você tem aqui que pega CO2 e libera oxigênio aqui, hein? Pega CO2, você tem a fotossíntese, aqui você teria a respiração celular, tá? Isso é o mais básico. Na fotossíntese você pega energia luminosa, a partir de compostos inorgânicos e produz ali, né, matéria orgânica que vai servir como energia. Agora, ele falou que existem processos onde compostos orgânicos são catabolizados com menor rendimento energético. O que ele está falando aqui? O nosso processo de produção de energia pega a glicose, libera CO2, tem um rendimento energético muito alto, chamado respiração celular. Mas existem outros processos que também pegam compostos orgânicos e produzem outras coisas com rendimento energético mais baixo. Estou falando de quem? Fermentação, galera. Tem vários tipos de fermentação, mas tem um tipo de fermentação que nós usamos para produzir combustíveis ambientais. Se você está ligado numa aula de ecologia, com biologia celular, você está atento que existe o etanol, existe o biodiesel, tudo isso vem de fermentação, a fermentação alcoólica. Nessa mesma prova do Enem, numa questão de química, tinha exatamente isso na questão. Então, uma questão respondia a outra. Se você ficou atento, na prova de química trazia uma glicose, uma fermentação alcoólica acontecendo, produzindo o etanol e falando de combustível. Então, lá mesmo dizia isso. E aqui, galera, fermentação, tá? A fotossíntese não vai produzir um combustível ambiental, vai produzir um combustível orgânico que os seres vão quebrar. A quimiossíntese é uma produção parecida com a fotossíntese, só não usa luz, então não tem nada a ver com a energia luminosa que ele falou ali. Respiração aeróbia é um processo com grande rendimento energético, vai liberar CO2 e água, então não libera combustível ambiental, libera gás carbônico e água, isso que é a respiração aeróbia. E a fosforilação oxidativa nada mais é do que a última etapa da respiração celular aeróbia, tá? Então, fermentação. E mais, era fermentação alcoólica ali, feita principalmente por fungos, leveduras ali. Beleza? Eu achei dessa questão. Vamos lá. Cara, assim, ó. Eu não achei a questão difícil se você pega o fato de combustível. Todo mundo tá atento hoje em dia, né? Quem estudou pro Enem tá atento no etanol, né? A gente vai lá, pega cana de açúcar e fermenta a cana para produzir o etanol, para produzir o biodiesel, por exemplo, que também vem lá de planta. Então a lógica é a pessoa saber que a fermentação é isso que produz, fermentação alcoólica. Eu acho que a questão era tranquila. Eu acho que ela classifica essa questão como fácil, fácil para médio. Não dá para classificar essa questão como difícil. Não dá. Um assunto também que o Enem gosta bastante de cobrar. Bora para a próxima. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimiza a ocorrência desses problemas. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, procedimento biotecnológico prévio, galera. Prévio, antes, para não acontecer aqueles problemas. Tu não está querendo tratar o albinismo do boi.
do búfalo, né? Do boi não. Tratar o defeito cardíaco. Então teve gente aqui que veio, tascou aqui, ó, terapia gênica. Lembra que a terapia gênica é quando você insere genes para tratar alguma doença. Então, o cara tem o gene do albinismo, eu vou inserir o gene da produção de melanina para ele não ser albino. Isso seria uma terapia gênica, só que ele falou um procedimento biotecnológico prévio, cara. Então esquece terapia gênica. Transgenia também não. Você não está querendo enfiar outros genes no búfalo, criar um búfalo transgênico. Em momento nenhum ele falou isso. É algo prévio, prévio. Então esquece transgenia. Clonagem terapêutica, galera. É você pegar uma célula, produzir clones ali, clonar aquela célula no laboratório, produzir células tronco ali para fazer aquilo virar um órgão, um tecido. Isso é clonagem terapêutica, é para tratar uma enfermidade. É para tratar também, não é nada prévio. Então cancela aqui, ó. Aí quando falou em procedimento prévio, o pessoal disse, para prevenir, né? Vacina. Eu lembro, vacina previne, soro cura. Cara, vacina de DNA para quê, velho? Uma vacina serve para ensinar o corpo a produzir anticorpos. Uma vacina de DNA não serve, por exemplo, para que aquele DNA entre na célula e você mude o DNA da espécie, criando um transgênico, um DNA recombinante. Nada a ver. Vacina de DNA serve para que o organismo passe a produzir uma coisa ali momentaneamente e ensine os glóbulos brancos a atacarem, cara. Então não tem nada a ver, não falou de enfermidade, não falou de defeito genético. Qual que é o lance? O problema não é a consanguinidade, é você deixar com que indivíduos parentes cruzem, isso aumenta a chance do encontro de genes deletérios. Lembra? Quem é da mesma família, às vezes tem um gene que foi passado do vô, do bisavô, do tio, do pai para a mãe. Então é mais fácil encontrar. Por isso que favorece o aparecimento de doenças genéticas. O famoso de, dois irmãos ter filho, vai nascer um filho com defeito, sabe? Do ponto de vista da genética, até pode fazer um certo sentido, porque pode existir algum gene deletério naquela família, então casamentos consanguíneos são perigosos por esse aspecto. Agora, como é que você faz para evitar esse problema? Você pode, separar os animais de forma adequada. Então, você não consegue separar todos? Faz um teste genético em cada um deles, um mapeamento do DNA deles, vê quais que são muito próximos parentes. Opa, esse aqui é parente desse, ele tem o gene do albinismo, esse também tem. Separa esses dois animais, para que os genes não se encontrem. Então você faz dentro do mapeamento genético de cada animal que você tem, você sabe quem que você tem que deixar longe de quem. Não, deixa esses aqui no canto, pode deixar eles soltos aqui, separa só esse com esse, e assim vai. Então, o mapeamento genético traria um panorama de quais daqueles búfalos tem o gene da doença, então ele não pode ficar junto do outro, porque se eles se reproduzirem é capaz do filho nascer com aquela doença, entendeu? Então, isso, o mapeamento genético seria o prévio. O que eu achei dessa questão? Qual é o nível dela? Cara, sim, vou botar nível médio, tá? Vou botar nível médio porque são, apesar de serem o A, B, C e D, ou pelo menos o A, B e o D, são termos que aparecem com mais frequência no Enem, principalmente o A e o B ali, aparece com muita frequência. Se a pessoa soubesse esses, ia por eliminação, tá? Porque o termo mapeamento genético não aparece muito, essa técnica de mapeamento não aparece tanto. Então, a pessoa poderia ir por eliminação. E a questão poderia ficar de um médio para fácil, mas eu vou botar ela como nível médio, tá? Médio. Médio, médio mesmo, assim. É uma questão difícil, muito complexo, mas vamos botar um médio, tá? Não acredito que a galera tenha achado fácil, não. Não sei vocês, se achou fácil, comenta ali, se achou difícil, comenta, mas ela vai ficar no resultado prático de médio, médio para difícil, porque a galera tem muita tendência a já colocar transgênico, terapia gênica, sabe? Uma coisa que cai mais, né? Beleza, bora para a próxima. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Cara, essa resposta é bem direta, essa pergunta. Ou a pessoa sabia ou não sabia. Não tem jeito, né? Se chutasse ali, capaz de errar até, né? Provavelmente errou se chutou. Cara, se o reflexo ele é muito rápido, né? O ato reflexo ele é muito rápido. Por que ele é muito rápido? Ele não precisa subir até o cérebro. Não precisa subir até a parte taquinoencéfalo. Ele só vai até a medula espinal e volta. Então, esse é o esquema, tá? Então você bate no joelho,
um neurônio, ó, um neurônio sensitivo. Então você teria aqui, ó, botar, se a gente pegasse aqui rapidinho, vou fazer para vocês, ó, pra vocês não acharem que eu tô de migué, ó, você teria aqui, ó, nossa, vai ficar uma coisinha meio medonha aqui, tá? Me perdoem, tô com mouse, cara, fazendo com mouse. Vai ficar um bagulhinho meio medonho. O que é isso aqui que eu tô fazendo? Chupa-cabra? Não. Isso aqui é o corte de uma medula. Só um pedaço assim cortando e olhando a medula espinal de cima, tá? O que você tem aqui? Vou até trocar a cor. Cara, deu com o martelinho, né? Pá, ver aqui, ó. Cabinho do martelo. Vamos fazer aqui, ó. Pô, que martelo ridículo, né? Ó, tá aqui. Pô, parece mistura de martelo com cavalo marinho, sei lá. O cara vê ali o joelhinho da pessoa, joelhinho, e o pezinho, e joelhinho, joelhinho. Pá! Deu-lhe uma porrada no joelho da pessoa. O que vai acontecer? Um neurônio sensorial, sensitivo ou sensorial, captou essa informação e ele vai trazer a informação até a medula. Aí qual é o esquema? Para que a pessoa dê a resposta rápida, o reflexo não precisa ir até o encéfalo e voltar. Ali mesmo na medula, vou colocar uma outra cor, a informação é passada por um neurônio motor, que vai sair daqui e estimular o músculo para ele mexer. Por isso que é tão rápido, vai até a medula e já volta, cara. Claro que ao mesmo tempo que vai até a medula e já volta, sobe para o cérebro também para interpretar, ai, doeu. Mas o reflexo é caracterizado por um processo que vai até a medula e volta. Por isso que o nome é arcorreflexo, porque faz esse trajeto aqui, ó, esse trajeto aqui. Ele faz um arco, neurônio sensorial, neurônio motor, neurônio sensorial, neurônio motor. Beleza? Aqui atrás seria a raiz dorsal da medula. A raiz dorsal é uma raiz sensorial sensitiva e aqui a raiz ventral da medula, que é uma raiz motora. Tranquilidade. Isso é chamado ato reflexo. O caminho é o arco reflexo e vai até a medula, por isso alternativa B. Tranquilidade. O que eu achei dessa questão? Cara, assim, ó, vamos lá. É aquele esquema, né? Se a pessoa estudou tecido nervoso, o sistema nervoso, era uma questão de boa. Só que como histologia, né? Porque isso geralmente se vê em histologia, não, isso geralmente se vê em tecido, em sistema nervoso mesmo, tá? É uma parte de fisiologia de sistema nervoso. O sistema nervoso não é o que mais cai na prova do Enem. Cai mais digestório, endócrino, circulatório. Então o nervoso não é o que mais cai. Então talvez algumas pessoas deixem de lado. E quando deixa de lado, a gente tem regiões ali famosas, assim, né? Ah, o hipotálamo é famoso, mas, pô, o hipotálamo controla a hipófise, o hipotálamo controla a questão de temperatura do corpo, o cerebelo, o equilíbrio, tônus muscular, coordenação motora, então alguns podiam ter botado o cerebelo. Pô, a neurohipófise produz hormônio, né? Quer dizer, secreta hormônios que foram produzidos no hipotálamo ali, né? ADH, ocitocina. Então não tem muito a ver com isso. Então, cara, assim, ó, é difícil, né, para o professor ele classificar, porque você sabe que o TRI, o nível, não é por quem fez a questão, né? É pelas testagens que eles fazem, pelos resultados, e aí você vai calibrando, né, se é fácil, médio, difícil. Então a gente tem que tentar pensar com a cabeça do aluno. E se o professor for classificar com a sua cabeça, várias questões ele vai dizer que é fácil, né? Eu poderia chegar agora e falar assim, ah, não, essa questão eu achei fácil. De fato, eu achei fácil. Mas se a gente for colocar num universo onde, pô, cara, é fácil porque o professor tá estudando a vida inteira isso, né? Então, se ele não achar essa questão fácil, quem que vai achar, né? Então, vamos botar essa questão aqui no nível médio também, tá? Nível médio, porque alguém podia, de repente, confundir ali, botar um cerebelo, né? Então, vamos botar nível médio, médio para fácil. Não sei o que você achou, depois responde aí, comenta comigo. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional
ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível, aqui se refere o texto, é o... Então vamos lá, aí é um pouco diferente, tá? A gente fez uma questão antes, falando do etanol, da fermentação alcoólica. Aqui não está falando disso, porque ele fala ali, ó, reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, população de suínos, comparativamente aos esgotos domésticos, dejetos de suínos são 200 vezes mais poluentes. Então você vai usar dejeto de suíno como matéria-prima na obtenção de combustíveis. Não vai dar esse dejeto de suíno para uma levedura fazer fermentação alcoólica e produzir etanol. Não. Dejetos de suínos são usados em biodigestores. Cara, aqui em Santa Catarina tem várias questões de porcos que fazem, de suínos que fazem isso, por exemplo. Então são biodigestores. Você vai colocar esses dejetos, coloca algo em cima tampando, por quê? Porque ali vai acontecer processos anaeróbios. E essa digestão anaeróbia ali feita por bactérias vai liberar metano. Metano. E a queima disso vai produzir energia. Isso é chamado o quê? Biogás. Dá para fazer isso em aterro sanitário também. E aí eu não sei se você vai lembrar. Tem gente que é fissurada em fazer provas passadas do Enem e tal. Não sei se você vai lembrar dessa imagem que eu coloquei aqui, ó. No Enem, acho que foi o Enem de 2015, se eu não me engano, tá? Trouxe essa imagem aqui. Era uma questão que falava que era um parque lá na Alemanha, onde, que era a figura 2 aqui, ó. Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui. Onde as pessoas que iam passear com o cachorro recolhiam o cocô do cachorro e lá nesse parque tinha um tubo e o cocôzinho caía num biodigestor. E aí, ligado a esse biodigestor, tinha o poste. E alguma coisa que acontecia nesse biodigestor produzia a energia suficiente para acender o poste ali. E aí perguntava o porquê que isso acontecia, o que produzia a energia. E a resposta era queima do metano, que era liberado no biodigestor. Então, no biodigestor é liberado metano. Isso é chamado biogás. Então, o gabarito desse biogás, assim, ó, vamos lá. O que eu achei dessa questão aqui? Cara, como é uma questão que fala de biocombustível, envolve química, envolve biologia, você vê isso na química também, você vê na biologia, então não é uma questão difícil, entendeu? Talvez as pessoas possam ter confundido porque não sabiam que o metano é chamado biogás, por exemplo. Mas é isso, cara, a liberação, o biodigestor. Se você está estudando para próximas provas do Enem, fica atento porque esse é um assunto também que cai bastante. Biodigestor, beleza? Queima do metano. Tranquilidade? Então, questãozinha que botei ali, ó. Vamos botar essa questão nível médio? Então, nível médio? Botamos nível médio. Biogás, metano, sendo liberado usando dejeto de suíno. Bora para a próxima. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro. E quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas do oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. Aí vamos lá. A forma de combate relatada tem como atividade. Essa questão aqui, ó, tinha algumas coisas no enunciado que davam pistas da resposta, porque se você lesse o enunciado meio rápido, talvez assinalasse a morte do indivíduo adulto. Parece ser o mais lógico ali, né? Mas vamos lá, cara. Redução da eclosão dos ovos. Pô, cara, por que? O que tem a ver com o ovo? Falava que o negócio tá na água e ele vai afetar o tubo digestório. Então, o que tem a ver com redução da eclosão dos ovos? Então, a gente elimina essa aqui. Repelência da forma transmissora da doença. Isso é um repelente, cara? Do mosquito? Não. Então, a gente elimina isso aqui, ó. Aí, vamos lá. Olha só uma coisa interessante que tem no enunciado, cara. Pode auxiliar no combate à dengue
quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. A água de criadouros do mosquito transmissor. Então, o negócio está na água do criadouro. O que tem lá no criadouro se desenvolvendo? As larvas, cara. Quando o adulto chega lá, ele vai lá, coloca os seus ovos e vaza. Ah, mas ele pode tomar aquela água ali? Pode, mas ele já colocou os ovos. Então, para você interromper o ciclo, tem que dar um jeito ou de não fazer ele se reproduzir, daí no caso não seria isso, porque se a água é de criador é porque ele já se reproduziu. Uma fêmea de mosquito, ela procura uma água de criador para botar seus ovos. A reprodução foi fora, a reprodução não é na água do criador. Então, ou você não deixa eles se reproduzirem, e aí é um esquema fora, ou se o problema é na água do criador, é para afetar as larvas, alguma coisa está afetando as larvas. Então, por isso que não é A, galera. E aí, duas alternativas falam ali um pouco de larva ali, né? Comprometimento da metamorfose e impedimento do desenvolvimento da larva. Só que a metamorfose, ela já vai acontecer quando a larva já se desenvolveu, ela já se alimentou ali naquela água, porque a larva também é um inseto também, né? É a larva do inseto, e ele come. Vai filtrar algumas coisas que estão na água, vai se alimentar de alguma matéria orgânica da água, então ele está se alimentando. Quando ele vai virar pupa, é porque já passou por aquele estágio larval, em pupa, aí não come mais enquanto é pupa, emerge como adulto. Então não está atuando nesse estágio. O que acontece é que quando você mistura alguma coisa na água do criador, isso induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. Então, quando essa larva ali entrar em contato com essa substância, isso vai danificar de forma fatal quem está na água do criador. E quem é que está na água do criador é o adulto? Não, são as larvas. Então, se ela morre, ela não consegue se desenvolver. Então, impedimento do desenvolvimento da larva. Essa questão, ela não era fácil, tá? Ela não era fácil porque eu tinha que ficar atento a esses detalhes do enunciado, essas nuances do enunciado. Então, eu diria que o resultado obtido não vai ser fácil. Muitas pessoas vão assinalar a A, com certeza. Algumas pessoas assinalaram a C. E aí outras assinalaram a D. Tudo certo? Então eu acho que vai ficar num nível médio. Quem sabe até de um médio para difícil, tá? Sabe até de um médio para difícil. Mas vai ficar num nível médio. Beleza? O que vocês acharam aí? Comenta aí o que vocês acharam. Bora para a próxima. Essa questão era, na minha opinião, a mais chata da prova, cara. Essa questão era chata. E falava de uma coisa muito específica, que tem a ver com anatomia vegetal junto com histologia vegetal, né? A botânica, ela tem sido mais frequente nas provas do Enem. Esse Enem falaram 3 questões de botânica, se forçar até dá para botar uma quarta ali, mas 3 questões de botânica. Só que as outras duas, beleza, são questões mais plausíveis, mas com essa era chata, tá? Mas vamos lá. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção. A madeira para construção tem que ser resistente, cara, tem que ser dura, ser rígida. Foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies conforme o quadro. Então as 5 espécies, elas estão ali, ó. O sinalzinho negativo é ausente, mais presente em pequena quantidade, 2 sinalzinho positivo, presente em média quantidade, 3 presente em grande quantidade. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? É assim, eu achei meio sacana essa questão por 2 motivos. Primeiro, pelo assunto, né, ser bem específico. E segundo, cara, pelos próprios sinaizinhos, ele podia ter dado maiores diferenças entre um e outro, sabe? Para ter uma resposta que era mais evidente, assim. Ó. Mas qual que é o lance, galera? As árvores, tá? Grandes, que você vai usar madeira para construção, são árvores que com o passar do tempo elas vão ficando mais largas. Você não vai usar madeira para construção, plantas muito fininhas, muito frágeis, mais largas. Por que as plantas vão ficando mais largas, né? Os tais anéis de crescimento. Existe um tecido chamado xilema, então o grande lance da nossa questão aqui vai ser o xilema. E esse xilema, ele é formado por células mortas. Ele recebe uma deposição de lignina, que é um lipídio que deixa bem rígido. Com o passar do tempo, esses vasos do xilema eles vão sendo preenchidos com tecidos de parênquima e eles vão ficando entupidos. Então a planta precisa produzir mais xilema. Então ela vai produzindo mais e a planta vai ficando mais larga. Vai ficando mais larga, vai ficando mais larga. Como o xilema é um tecido rígido,
quanto mais xilema uma planta tem, mais rígida ela é, mais resistente. Então, o grande diferencial aqui, eu trouxe uma imagem para exemplificar, é você entender os componentes desse caule. A região central é o cerne. Quando você fala assim, cheguei no cerne dessa questão, o cerne é a parte central, cheguei no centro da questão. O albuno é a parte mais externa. Esse cerne é xilema velho. Então, essa região mais interna aqui, ó, é a parte mais antiga da planta. Esses anéis, você vendo aqui, é a parte mais antiga. Quando a planta vai crescendo, ela vai produzindo mais tecido. Então, digamos aqui, ó, ela vai produzindo um tecidinho por dentro. E a parte do câmbio, que é um meristema que forma o xilema e floema, vai ficando mais para fora. Então, produz xilema para dentro e vai afastando. Xilema para dentro, vai afastando, vai afastando, vai afastando. Então, essa é a região mais antiga. A parte mais antiga é lotada de lignina dura, preenchida por parênquima. Então, quanto maior a região do cerne, que é a parte mais rígida, melhor para o objetivo que ele queria naquela questão ali. Então, por isso que assim, ó, o que é a periderme, né? Periderme é o revestimento, em termos de camadas de revestimento. O suber por fora, que é uma casca, né? Aquilo lá vai proteger, não vai deixar uma parada totalmente rígida. Então, assim, esse aqui tem mais suber do que o outro. Pô, tem mais suber, beleza. Sinal que a casca é um pouco mais grossa, mas isso não vai dar aquela resistência mecânica. Porque esses aqui, ó, eles têm menos cerne. Esse aqui tem suber pra caramba, por exemplo. Tá? Tem uma casca grossa, mas ó, pô, aqui não tem cerne, uma coisinha muito. E aqui é presente, mas em pequena quantidade, entendeu? Então quando você compara com o primeiro, velho, olha aqui, ó, o cerne é gigantesco. Então tinha que saber isso, sabe? As partes de um xilema, do caule, que a região central é cerne, e o cerne é o mais rígido de todos, porque é o xilema envelhecido, lignina pra caramba. Por incrível que pareça, apesar do xilema ser um tecido de condução, nas árvores mais antigas, com crescimento secundário muito acentuado, o xilema é o principal tecido de sustentação daquela planta. Justamente porque ele vai sendo produzido ano após ano, ano após ano, ano após ano. Achei meio sacanagem aqui, ó, ele botar ausência de esclerênquima. Esclerênquima também é um tecido rígido, tá? Um tecido formado por células mortas. Tem lignina também nele ali, então podia ter dado uma discrepância muito maior nele, mas aqui, claro, quanto mais cerne, mais rígido é. Então eu acho que essa questão era chata, tá? Essa questão era chata. Creio que essa questão ela vai entrar no nível do difícil. Certamente as pessoas vão ficar muito na dúvida na resposta como essa. Talvez a resposta mais assinalada seja a 5. Eu até acho que faz sentido, tá? Porque é tudo mais, né? Tá vendo aqui, ó? Pô, tem bastante revestimento externo. Tem bastante. Só que assim, ó, floema é um tecido vivo, um tecido flexível, tem muito floema, mas tudo tem tudo, né? Então tem o albuno também, tem cerne em menor quantidade, então tudo leva a crer que seria o 5, né? Mas o 3 tem uma região interna que é muito dura, maior, então o gabarito aqui seria A. Mas nível difícil. Se você errou essa, não precisa ficar muito preocupado, porque ela não vai entrar numa questão de nível fácil. Com certeza não. Beleza? Bora para a próxima. Mais uma que envolvia um pouco de botânica até ali, né? No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons que vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem luz desde o azul até o verde. Nesse caso,
A luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e laranjado. Então você tem aqui ó, a antocianina absorve melhor o que? Azul até o verde. Então aqui ó, do azul até o verde, nessa faixa aqui ela absorve. O que é a cor complementar? Complementar é aquela do outro lado, ó, do vermelho para o laranja. Tá? Isso seria a cor complementar. Por isso que você enxerga a antocianina daquela coloração que ele falou, ó, tons avermelhados. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então vamos lá, galera. Primeiro assim, ó. O pigmento ele absorve, tá, alguns comprimentos de onda, alguns ele não absorve, então ele reflete. A clorofila. A clorofila absorve bem os comprimentos aqui do violeta, do azul, tal, só que não vai absorver nessa faixa aqui, ó, do 500 até o 600, que seria ali o tom do verde para o amarelo. Por isso que você enxerga as folhas verdes. Beleza? Agora, a antocianina absorvia bem o azul e o verde e reflete o vermelho e o laranja. Por isso que você enxerga a cor vermelho e alaranjado, que são a cor complementar. Agora, seguindo essa mesma lógica de cor complementar, qual é a coloração que ele falou no enunciado que o caroteno tem? Amarelo alaranjado. Então, ó, amarelo alaranjado. Essas seriam as cores que o caroteno não absorve. Então, ele reflete. Qual seria a cor complementar ali, ó? Seguindo essa mesma lógica, vamos lá para o outro lado, ó. E seria a cor complementar. Então ele vai absorver bem quem? Do violeta para o azul, cara. Ele vai absorver o amarelo laranja? Não, laranja e vermelho também não, porque ele reflete, ele tem a coloração amarelo alaranjado. Então, não vai absorver verde e amarelo? Não, pô, ele reflete aquilo ali. Entre o azul e o verde, isso seria complementar aqui? Não, ó. Ah, porque o amarelo está muito perto do verde, então a cor complementar é oposta. Então tá lá ó, do violeta e do azul, gabarito alternativa A. O que eu achei dessa questão? Qual o nível dela? Cara, assim, ó, eu vou botar ela como nível médio, tá? Nível médio não era uma questão difícil, não era, tá? Não era uma questão muito difícil, porque a pessoa, claro, sempre que envolve gráfico, cara, interpretação de gráfico, algumas pessoas têm muita dificuldade, então nunca vai ser uma questão na prática fácil, entendeu? Nunca vai ser fácil. Então, mas eu boto no nível médio, então. Médio. Médio, beleza? Ficamos no médio. O que você achou? O que você achou dela? Eu classificaria ela como médio. Bora para a próxima. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção, cuja taxa de letalidade, em termos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue. Embora tenha um período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Segundo as informações do texto e aplicando princípios da evolução biológica, as relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Era o seguinte, ó, tá analisando não do aspecto só da doença, em si do aspecto evolutivo. Não sei se você já jogou um jogo chamado Plague Inc. Eu, antigamente, antes da pandemia, né, de Covid, eu levava esse jogo para a sala de aula. Quando eu dava aula para a primeira série do ensino médio, segunda série, terceira não dá tempo, para vestibular não dá tempo, mas levava por quê? Porque aquele jogo, ele nos ensina qual é a estratégia mais eficiente para um vírus se espalhar pelo mundo inteiro e permanecer por mais tempo. E a estratégia é tentar se espalhar silenciosamente. Matar o mínimo de pessoas possível no início. Porque pensa comigo, galera. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, para ele sobreviver, ele precisa estar dentro de alguém. Se esse hospedeiro dele morre, o vírus morre junto. Então, para o vírus continuar, ele precisa que esse hospedeiro espalhe o vírus para outras pessoas. Então,
qual você imagina que seja uma estratégia que vai durar mais, vai sobreviver mais? Um vírus que mata 90% dos seus hospedeiros ou um vírus que mata 1%? O vírus que mata 90%, cara, as pessoas têm pouco tempo de vida para poder espalhar o vírus para as outras. Imagina, de cada 10 pessoas, 9 morrem numa taxa daquela ali. Ou seja, o vírus não é uma estratégia muito inteligente do ponto de vista evolutivo. A tendência desse vírus é desaparecer ou não atingir tantas pessoas. Agora, por que o vírus da gripe atinge? Não é gripe, né? Falou de outro vírus também por causa da dengue, né? Desculpa, a dengue. Por que a dengue é um problema bem mais amplo, bem maior, atingindo bem mais gente ali há muitos anos? Porque a maior parte das pessoas que pega dengue não morre. Então isso acaba sendo uma forma do vírus sobreviver por mais tempo. Mantém o seu hospedeiro vivo, com isso existe a chance ali do mosquito pegar aquela pessoa, passar para as outras e tal. Não é muito interessante para um parasita matar o seu hospedeiro, tá? Então, a evolução, a seleção tende a favorecer parasitas que matem menos, que tenham uma letalidade menor, para manter o hospedeiro vivo, porque o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, qual dos dois vírus infectaria seres humanos há mais tempo, aplicando princípios da evolução biológica e as relações do tipo patógeno-hospedeiro? O vírus da dengue, velho, cuja baixa letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro. Isso é uma coevolução, né? Se adaptar melhor e não matar, querendo ou não, é algo que foi selecionado ao longo do tempo. Se tem duas variantes do vírus da dengue, uma mata todo mundo que pega e outra não mata, ou mata bem menos, essa que não mata, mata bem menos, vai ser selecionada ao longo do tempo. A que mata todo mundo vai desaparecendo. E quando o hospedeiro morre, ele morre também. Não sei se deu para entender o que eu estou explicando, tá? Então aqui, ó, a palavra ebola, pois o maior período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução. Não, né, cara? Tudo bem, um período de incubação maior é interessante, num curto prazo, porque permite que o indivíduo ele passe um tempo ali assintomático e talvez nesse período de incubação ele possa ainda espalhar para outras pessoas, mas não adianta nada, se depois que aparece mata todo mundo, não vai adiantar. Dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro. Por quê? Por que a dengue, um menor período de incubação, vai refletir uma duração mais longa do processo de coevolução? Não tem relação uma coisa com a outra. Ebola, cuja alta letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar, cara, sim. O que é maior eficiência em termos evolutivos para um parasita? De novo, aquele esquema, muitas pessoas assinalaram a C, eu vi nos comentários lá da prova, muitas pessoas assinalaram a C. Cara, se você está falando predador presa, beleza. O predador mais eficiente é o que mata mais presa, porque ele precisa matar para se alimentar. Agora, o parasita mais eficiente é aquele que mata o hospedeiro? Não, parasita é alguém que vive às custas do outro. Se o hospedeiro morre, ele morre também. Não é a lógica. A lógica do parasita não é matar o hospedeiro. Tá? Beleza. Então, fechamos sim. Fechamos com a E. A lógica de um parasita ter sucesso ao longo do tempo é ele ter uma taxa de letalidade baixa. Isso vai fazer com que ele dure por muito tempo. Tranquilo? O que eu achei dessa questão aqui? Não é questão fácil, tá? Não vai ser questão fácil. Ela vai ser classificada como nível médio. Talvez de médio para difícil, porque as pessoas não vão ter muita facilidade de relacionar o que um parasita é bom em termos evolutivos. Talvez muitas pessoas botem eficiência com mata mais, não sei o quê. Então talvez essa questão seja classificada de nível médio, médio para difícil. O que vocês acharam? Comenta comigo aí. Bora para a próxima. Plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocados no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para a estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule.
A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para... Cara, estaca é um método de propagação vegetativa. Você arranca um pedaço da planta e tenta fazer daquilo ali uma planta nova, uma muda, tá? Por que se coloca auxina? Então, assim, quando você tem uma planta nova, para que ela possa sobreviver, uma planta tem que ter raiz, ter folha. Quando você tira um pedaço do caule, aquilo não tem raiz. Então, você precisa que forme raiz. E é por isso que você vai aplicar a auxina na porção inferior do caule, que é onde você quer que saia a raiz, na porção inferior. Cara, assim, ó, a auxina é o hormônio vegetal mais abundante e mais importante para as provas. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de botânica e deixa de lado, mas é importante saber a função dos hormônios, principalmente da auxina. E trouxe uma imagem para você, mas que eu boto nos slides das minhas aulas, tá? Então, meus alunos do presencial aí, quando eu falo de hormônios vegetais, eu falo de várias funções das auxinas e uma das funções é formação de raízes adventícias. O que é uma raiz adventícia? É uma raiz que cresce de alguma região onde você nem esperaria que crescesse raiz. Sai direto de uma folha, da parte aérea de um caule. Isso é raiz adventícia. Então, o que essas duas imagens mostram? Aqui, ó, nesse frasco, a gente arrancou um pedaço de uma planta, ó, tem uma folha e um cabo de uma folha, um pecíolo de uma folha. E na imagem, essa aqui é água com auxina. E aqui é sem auxina. O que está acontecendo na água com auxina? Está crescendo raiz, então uma das funções da auxina é estímulo, formação de raiz. Formação de frutos é outra função da auxina. Alongamento das células é função da auxina. Dormência, inibição das gemas laterais, então não seria produção aqui, ó, seria a dominância apical, inibição das gemas laterais. Cara, então a lógica, velho, para que você forme a partir de uma estaca, uma planta nova, é fazer nascer raiz. Se não nascer raiz, não tem como a planta ir para frente. Então, formação de raízes adventícias era a resposta dela. O que eu acho da questão? Não vai ser nível fácil pelo assunto, né? Botânica é um assunto que dificilmente a questão, o resultado obtido vai ser fácil. Então, vou classificar isso aqui como um nível médio. Pelo assunto botânica até poderia ser classificado de nível difícil, mas eu vou classificar como médio porque é o seguinte, talvez algumas pessoas possam ter se ligado que, tá, peraí, se eu arrancar um pedaço ali do caule e plantar, vou precisar que tenha raiz. Então acho que a raiz faz mais, uma resposta que tenha raiz faz mais sentido, e aí bota a raiz ali. Talvez tenha, eu não sei o que é raiz adventícia, tenha confundido também isso. Mas eu vou botar nível médio, tá? Não sei o que você acha, comenta aí comigo. Pá, botei nível médio. Botei nível médio. Cravei ali. Bora para próxima. Essa questão aqui até talvez seja um pouco de física também, mas assim, eu trouxe ela para cá pelo seguinte. Considera a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então, salta correndo. Qual que é o lance? Galera, é o seguinte, ó. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos... Então, qual que é a lógica, né? A lógica é, o nosso corpo, para ele não superaquecer, um dos mecanismos é a transpiração, certo? É o suor. Qual que é a lógica do suor, né? O suor, ele é quente, porque ele está vindo de dentro do corpo, nossa temperatura ali é 36 graus e meio e tal. E aí, ele, a hora que ele se forma, ele precisa evaporar, porque assim o calor vai embora junto. Então assim você resfria o corpo. Só que o problema é que em dias muito úmidos, esse suor vai ter dificuldade de evaporar. E a atmosfera está muito úmida. Então o suor vai ficar aqui. E a pessoa fica melada, o suor sai, mas não evapora, então o calor não vai embora. Então a gente vai ter uma sensação de abafamento. Por isso que em lugares muito úmidos, sua muito e não consegue transpirar e não, porque a sensação de abafamento é muito grande. Sabe quando que eu dou esse exemplo para os meus alunos, cara? Numa aula de botânica. Gosto de botânica? Como assim? Numa aula de botânica. Trouxe até a imagem para você. Tá vendo essa imagem aqui? Esse fenômeno é conhecido como gutação. É quando a folha perde água líquida, de forma líquida. Ela está suando, é sudação ou gutação. Esses buraquinhos são hidatódios. Sabe o que tem a ver com essa questão? Tem a ver o seguinte.
Quando que a planta se vê obrigada a perder água em estado líquido? Quando ela está com excesso de água dentro dela e ela não está conseguindo perder água por transpiração, que é vapor d'água, pelo estômago. E existe uma situação em que isso acontece muito, quando está muito úmido. Quando a atmosfera está com uma umidade muito alta, a umidade do ar está muito alta, a planta não consegue perder vapor d'água por transpiração. Então ela vai ser obrigada a eliminar água em estado líquido. E é o mesmo esquema que acontece com a gente. Aí quando eu falo isso, eu dou um exemplo. Eu pergunto para meus alunos, né? Eu sou de Florianópolis, eu pergunto para meus alunos assim: quem é que sente mais calor? Uma pessoa que está aqui em Florianópolis quando está 30 graus ou uma pessoa que está em Brasília quando está 30 graus? Eu dou esse exemplo. E as pessoas daqui, elas têm o costume de falar, lá em Brasília é mais seco. Eu falo, não. Porque lá em Brasília, a umidade do ar, às vezes, geralmente é mais baixa. Então, quando a pessoa transpira, ela sua, o suor tem mais facilidade de evaporar. Então, o calor vai embora. Quer dizer que a pessoa não passe calor. Mas quando a umidade está muito alta, o nível do mar aqui, a umidade está bem mais alta, a sensação de abafamento é muito grande, porque o suor não evapora. E é o mesmo esquema dessa questão, galera. Então, o incômodo mencionado em dias úmidos se deve ao fato de que o ar torna-se mal condutor, dificulta o processo de liberação de calor? Não. O vapor da água presente no ar condensa se eu entrar em contato com a pele? Não. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Como esse é um mecanismo de resfriamento do corpo, se o suor não evapora, você não consegue resfriar o corpo corretamente. Fica com aquela sensação de abafamento. Então, alternativa B. O que eu achei dessa questão aqui? Cara, eu achei nível médio, tá? Não é fácil, porque a pessoa às vezes não sabe se é física, se é química, como é pensar, meu Deus, o ar condutor, não sei o que fazer com isso, tá? Então vamos botar nível médio, talvez médio para difícil, não sei o que a galera vai imaginar disso, mas vamos botar. Fácil não é, tá? Fácil não é mesmo. Bora para mais uma questão. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução do quê? Na boa, ele fala ali, ó, que as preguiças gigantes tinham a base da dieta frutos e sementes. E a extinção delas fez com que as plantas ficassem menos abundantes e ocupassem áreas mais restritas. O que aconteceu? Por que as plantas não conseguiram se espalhar tanto depois que extinguiu a preguiça gigante? Porque ela comia frutos, sementes. A planta produz um fruto e oferece o alimento para um animal para que ele pegue aquele fruto, como o fruto, deixa a semente em outro lugar. Às vezes ela vai tentar comer a semente em terra para comer depois, enfim, ou a semente cai. Está falando aqui de dispersor de semente. Os agentes dispersores de sementes são fundamentais para o sucesso reprodutivo da planta, para que a planta consiga se espalhar, colonizar novas áreas, sobreviver, ter mais diversidade. Cara, é importante o dispersor da semente. Se você elimina o dispersor da semente, as plantas vão ter dificuldade de se espalhar. Ponto. Redução da produção de flores não é polinizador, é dispersor, velho, do tamanho das plantas, de fatores de disseminação das sementes, cara. Disseminação das sementes ficou prejudicada porque você tirou o dispersor daquelas sementes ali. Tranquilidade. O que eu achei? Eu achei essa questão fácil, tá? Mas o enunciado deixou claro que a base da dieta da preguiça gigante era fruto e semente, e você vai saber que isso é um dispersor de semente. Então eu achei essa questão de nível fácil. Fácil para médio, ele não é uma questão difícil, tá? Então não acredito que seja classificado como difícil, mas vamos classificá-lo ali de fácil, fácil para médio. Tranquilo? Não sei o que você achou, mas eu achei assim. Bora para mais uma questão. Nas angiospermas, mais uma de botânica. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de... Cara, isso aqui é a questão clássica de dupla fecundação das angiospermas. Clássica demais.
Quando você pega, vou fazer um negócio bem tosco aqui, ó. Pegou aqui, ó, parte do gineceu, né? O ovário, capelo, aí tá aqui o grão de pólen, beleza? E tá a região da parte feminina, duas coisas serão fecundadas. A osfera, que tá aqui, e os dois núcleos polares. Isso vai ser fecundado, cara. O grão de pólen, quando chega aqui, produz um tubo, que é o tubo polínico, e dentro do pólen existem dois gametas masculinos, chamados de núcleos espermáticos. O que ocorre aqui é uma dupla fecundação. Um dos gametas fecunda a osfera e forma o embrião. Tranquilo. Núcleo espermático N mais N do embrião vai formar um embrião, mais N da osfera, desculpa, a osfera está aqui, ó. Osfera mais um núcleo espermático, N mais N forma um embrião 2N. Só que aí existe uma segunda fecundação que resulta num tecido triploide. Então é a fecundação do segundo núcleo espermático com esses dois núcleos polares, cara. Então você tem N do núcleo espermático mais N de um núcleo polar mais o N do outro. Você forma um tecido triploide 3N chamado de endosperma ou endosperma secundário. O endosperma é o que vai formar a reserva de nutrientes da semente. Vai ser transferido pelo cotilédon, enfim, mas é a reserva de nutrientes, o endosperma triploide das angiospermas. Portanto, que aqui não tem arrego, a resposta é B, reserva para o embrião. Porque o embrião vai estar dentro da semente. Isso aqui, ó, é chamado, vai ter o óvulo aqui, aí o óvulo vai formar a semente, o ovário forma o fruto, e dentro da semente tem a comidinha dele, a reserva de nutriente, que é o endosperma, que é esse tecido triploide formado por essa fecundação. Essa questão, por ser de botânica, não vai ser nível fácil, já começa por aí, tá? Vai ser um nível médio ali, mas, cara, quem estuda botânica achou essa questão fácil. O problema é que a maior parte das pessoas não estuda botânica, mas quem estuda botânica achou a questão fácil. Porque a dupla fecundação das angiospermas é um dos pontos mais importantes na reprodução. Sempre cai. O Enem não é muito comum de cobrar isso, mas vários outros vestibulares sempre cobram a tal da dupla fecundação. Beleza? Questãozinha de nível médio, então. Bora para mais uma questãozinha. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais de pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Cara, olha só, velho. Imagina, ambos os pais não sabem que são portadores e eles podem ter um filho doente. Pô, cara, o que que é isso? Concordam comigo que se eles não sabem, mas o filho nasceu doente, é aquele típico caso de pais que são heterozigotos e acabaram enviando o alelo azinho que estava escondido neles para os filhos, cara. E qual que é a probabilidade disso acontecer? 1/4, né? Porque se você pega um quadro ali desses pais e faz aquele cruzamento, pô, você vê aqui, ó, azão azinho de um, azão azinho de outro, você encontra no cantinho aqui, ó, azinho azinho. 1/4, né? Então, ele descreveu um típico caso quando a doença hereditária é de caráter recessivo. Então, o alelo da doença é recessivo, por isso que ele pode se esconder, o indivíduo pode ser portador e não saber, mas aí quando encontra com outro recessivo, ele acaba aparecendo. Então, tá aqui, né? Belezinha? Tá tranquilo? O que eu achei dessa questão? Achei fácil, tá? Porque, assim, genética nunca é um assunto que as pessoas acham fácil, assim, né? Tem muita facilidade. Mas o conhecimento daqui era um conhecimento mais básico, né? Ele trazia um dos exemplos mais clássicos da genética. Não pedia para fazer cálculo, não pedia para fazer tabela, não pedia nada complexo.
comparado a outras questões que já caíram no Enem, de linkage, de genética de populações, de heredograma. Ali era só saber um conceito denominante, recessivo, por aí vai. Achei a questão fácil. Vai ser fácil, o nível dela, fácil para médio, pelos termos genéticos, algumas pessoas não sabem, mas não era uma questão difícil, não. Sei o que vocês acharam, né? É na minha visão, claro. E com isso, galera, a gente finaliza aqui a nossa correção da prova do Enem. Lembrando de novo, né? É uma correção feita no dia da prova, ó, agora, quase meia-noite. Tá? Tô fazendo essa correção com base no que eu acredito que sejam as respostas. Pode ser que alguma outra tenha alguma alteração, só o tempo vai dizer aí. Mas, no princípio, é isso. Não sei o que vocês acharam. Achei a prova de biologia até boa. Surpreendeu um pouco pela quantidade de questões de botânica, né? Sempre cai, mas não num volume tão alto. Talvez ecologia, geralmente caia mais, caiu um pouquinho menos ali. Mas, num geral, não achei a prova que estava difícil, sim. Não achei a prova mais difícil do que a última prova do início do ano ali de 2020. Não achei a prova nem 2020, né? Que foi início do ano de 2021. Não achei que essa prova agora estava mais difícil, não. Achei até a prova um pouco mais fácil, tá? Não sei vocês, mas essa era a minha. Valeu, galera. Muito obrigado aí por quem tá assistindo aí. Se vai assistir, fez o Enem agora, se vai estar se preparando para os outros. Espero que vocês possam acompanhar. Vai ter muito mais vídeos de correção e de aulas esse ano. Um grande prazer, abraço e até a nossa próxima aula.